você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. É muito importante pra gente. Pode deixar seu comentário também, sua experiência. A gente quer fazer um bate-pronto, não é isso, Victor? Isso mesmo. O que é bom pede Bis. Então a gente está com ele de novo aqui com a gente no nosso programa. Roberto Mendonça, bacana tê-lo de novo aqui. Muito bem-vindo novamente, papai. Muito obrigado, meu filho. Obrigado, mamãe. Eu também estou muito feliz de estar aqui novamente e, enfim, espero que a gente faça um programa legal e útil para quem está ouvindo e vendo. Sim. Dessa vez eu queria falar sobre um tema um pouco diferente, porque no final do ano passado a gente teve aquele susto com o diagnóstico da minha mãe como autista com síndrome de Asperger também. E a minha mãe sempre comentou de alguns traços autistas que ela tinha, e acabou que para mim fez todo sentido para a nossa relação, não é, mamãe? A questão. Então, pensando nisso, o diagnóstico dela com você, como ex-marido dela, te surpreendeu? Não tanto quanto o seu, porque no seu caso, há alguns anos, era uma novidade absoluta. A partir do momento em que você foi diagnosticado e a gente foi compreendendo melhor o que se passava com você, automaticamente eu comecei a me comparar e a sua mãe também. De maneira que eu já identificava na sua mãe muitas características, mas não, naturalmente não tinha convicção técnica, até porque não era o caso. Então não me surpreendeu, não, assim, talvez um pouquinho. Roberto, muita calma nessa hora. Já que você citou algumas características em mim, quais eram essas características mais difíceis de lidar? Certa impaciência, eu até disse isso no programa anterior, né? Vocês são ansiosos, tem um grau de ansiedade um pouco. Vou entregar a gente acima. agora. Nossa! O relógio é um negócio britânico, então se você... Eu como sou um sujeito que eu sou o contrário, quer dizer, eu não tenho horário. Marca uma, chega às 5. Não é almoça às da noite. Eu trabalho conforme a inspiração, então às vezes eu trabalho às 2 horas da manhã, às vezes eu não durmo, às vezes eu acordo às 6 da manhã, então a minha vida profissional, que é consequência da minha vida, né, da minha característica pessoal, ela é solta em termos de horário. E vocês não, vocês são exigentes com relação a isso, um pouco impacientes e realmente bem característico essa ansiedade, né? Mas tinha uma coisa, Victor, que irritava a gente. O quê? Selma é maravilhosa, um coração imenso, mas... É muito nervosa, e Victor também. É a impaciência, são nervosos e tudo. Mas é claro que eu também devo considerar o meu próprio temperamento, né? Porque eu também me considero uma pessoa muito, não sei se calma ou muito bem controlada, é difícil de dizer sobre a gente mesmo. E talvez isso levasse, assim, seria essa a dificuldade básica, né? Talvez a única importante. Mas vocês, apesar dessa dificuldade, vocês foram casados por 18 anos, são amigos muito felizes até hoje. E eu muito penso, nesse convívio, também, quais eram as coisas boas desse convívio com a minha mãe? Olha, sua mãe sempre foi muito, parece contraditório, sua mãe sempre foi muito alegre, embora ansiosa e nervosa, e muito espirituosa, sempre tivemos boas conversas, uma convivência muito boa, né? Antes de você nascer, a gente já tinha essa convivência assim, que era muito alegre e tudo. E sem falar que a sua mãe, pelas circunstâncias que eu já disse que são características de vocês dois, ela tinha uma facilidade para organizar a casa, organizar as coisas, as contas e tudo, que eu nunca tive. Então, muito metódica. Metódica, exatamente. Então, ela que conseguia, se dependesse de mim, a casa seria bagunçada, digamos assim, porque eu não tenho esse tipo de organização, de eficiência com as coisas domésticas, etc. E a sua mãe tinha um capricho e tudo, inclusive
você foi sempre muito bem cuidado por ela, entre outras coisas, entre outras virtudes dela, Sim. Exatamente pelas, como é que eu vou dizer, as especificidades do tratamento que ela te destinava como mãe. Sim, ela me entendia de fato. É cuidadosa ao extremo e tudo, com as suas necessidades, em todos os sentidos. Então, foi muito legal. Agora, nós não podemos ignorar que quando as pessoas têm horários diferentes, planos diferentes, visões de mundo diferentes, elas tendem a não ficar juntas, embora mesmo que sejam muito amigas. E às vezes, para ficar unido, a gente tem que separar. E a gente é mais unido, porque eu ia enlouquecer se eu continuasse com você nessas diferenças. Só que eu falei com você, né, filho, quando você tinha 11 anos. Eu amo seu pai e quero continuar amando. Eu não quero ter raiva dele. E hoje eu te amo muito como amigo, como um irmão. É muito bacana. Mas, Roberto, tem uma coisa. Sim, ai, que vergonha de falar. Autista tem crise. Sim. Eu podia não ter o diagnóstico, mas eu tinha crise. E houve vezes, eu me lembro de uma vez em que eu queria que o Victor dormisse e você ficava dormindo, você ficava acordado até mais tarde, e aí eu mandava o Victor dormir, você deixa o Victor e o Victor aproveitava-se disso, e que eu falei, para, te encher de tapinha. Numa crise, depois fui para a área de serviço, chorei, você se lembra disso? Lembro, sim. Quais estratégias que você usava para lidar comigo na crise? Eu até diria, com você e depois com o próprio Victor, porque esse tipo de crise se repetiu. É que eu vou retomando ali antes de responder. Quando você recebeu o seu diagnóstico, eu já tinha outro, que eu tinha compreendido melhor, entendeu? Eu tenho alguns pensamentos sobre a minha relação com as outras pessoas. Um deles é que é muito fácil ficar calmo quando não precisa. Então, a minha característica é que quando uma pessoa está mais nervosa, mais agressiva, cabe a mim ficar mais calmo, porque seria muito pior dois nervosos. Foi essa a estratégia que eu adotei nesses casos. Mesmo que depois a gente viesse a discutir sobre isso de alguma forma, eu sempre procurei ficar frio e entender que aquilo era uma característica, uma circunstância pessoal que não era minha, era sua ou era dele. E você também nunca duvidou que eu fosse um bom ser humano, eu não era uma mulher chiliquenta. Não, você viu uma característica, isso eu te agradeço muito, isso foi muito bom. Não desistiu de mim, confiava em mim, foi realmente muito bacana. Não, eu acho que cada um de nós tem características boas, principalmente, mas algumas são ruins, que têm a ver com alguma agressividade, ou mesmo características de depressão, ou de isolamento, e tudo que vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. Sim, com certeza. Então, é normal que cada um de nós tenha seus dias difíceis, fique mais nervoso e tudo, ou não. Cabe ao outro, né, compreender isso. O que não pode os dois ao mesmo tempo. Não. Nós sabemos disso. Nós sabemos assim disso. como eu sei que eu também muitas vezes tive reações que não têm as mesmas características de você, nem de vocês, mas que também não são agradáveis de conviver. Sim. E aí, é muito interessante se você falou da postura que você adotou. Então você teria alguma dica para pessoas que são casadas com alguém que é autista, tem um marido ou uma esposa autista? É o tempo. Eu ia dizer exatamente isso antes da sua pergunta. Agindo assim, isso não é coisa minha, isso vale para você, para sua mãe, para nós todos, para nossos amigos aí que estão nos vendo e tudo. A gente tem que ter paciência e esperar que o tempo vá aprimorando a convivência, né? O ser humano, ele amadurece, e em qualquer fase, em qualquer idade ele está amadurecendo, ele está sempre evoluindo.
As crises às quais a sua mãe se referiu e as que eu me referi a seu respeito, elas foram aos poucos ficando cada vez mais esparsas, mais raras, né? Porque, no fundo, ninguém quer ter crise, ninguém quer brigar, ninguém quer desagradar ninguém. Ninguém faz isso de propósito. E não é agradável para ninguém também. Principalmente para quem está passando por aquela crise. O que eu posso sugerir às pessoas é que tenham paciência sempre umas com as outras, porque se elas tiverem paciência, essas coisas vão passar. Ou vão ficar cada vez mais raras, entendeu? Acredite na sua família. Eu acreditei na minha. Nós somos hoje uma família maior. Hoje não está aqui conosco a Clarice, mas ela faz parte da nossa família. Acredite nisso. Bacana demais o que você falou, Roberto. Vale super a pena. Victor, seu pai, hein? Eu amo ele, não é à toa. Eu também, gente. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada. Eu fico muito feliz e eu que tenho que agradecer muito a vocês, que são meus queridos, meus amigos queridos, e desejo todo sucesso para vocês, que vocês merecem, e parabéns pelo programa, está cada vez melhor. Que delícia, gente. É o nosso coração, a nossa família aberta para você, para que você não se sinta sozinho, para que você não se sinta sozinha, porque juntos a gente pode mais, um dia de cada vez. Até lá, pessoal. Até.